Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, e peço a vocês para que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal, ajuda a gente a crescer cada vez mais, então é muito importante esse engajamento. Peço a vocês também, encarecidamente, que não se esqueçam de deixar o hype nesse vídeo. Quando vocês vão lá e hypam, vocês fazem esse vídeo para mais pessoas. Para hypar é fácil. Você vai no comentário, puxa ele para o lado e clica em hypar, é gratuito. Tem o hypar pago também, que se puder fazer, agradeço encarecidamente, mas é muito importante não esquecer de dar o hype nesse vídeo, galera. Galera, temos notícias do Fluminense aqui pela manhã, né? Hoje, quarta-feira e dia 3 de setembro, e a gente traz aqui para vocês informações importantes de Fluminense. A gente vai começar com uma informação sobre ontem, né? A live ontem do Vilela Viajante Tricolor. Meu amigo Vilela recebeu o Ademar Arraes, candidato à presidência do Fluminense, e o Ademar Arraes tratou de vários temas na entrevista com o Vilela, né? Ele, assim, resumindo muito para vocês, ele enfatizou muito a questão da modernização do Fluminense, a questão da reforma estatutária, algo que ele entendeu como vital para poder tirar o Fluminense da lama, na visão dele, questão da dívida do Fluminense que só aumenta. Ele bateu muito na questão da dívida, bateu muito também na questão da transparência. Ademar foi incisivo, e também uma outra questão que foi levantada pelo Vilela, que foi muito importante, é quanto à união das oposições. O Ademar voltou a falar que ele defende a sua candidatura como a única candidatura viável, convocou o Celso Barros a fazer parte dessa candidatura dele de oposição contra o Mário Bittencourt. Deu até uma espetada no Celso também, falando para o Celso que ele ajudou a eleger o Mário Bittencourt e que agora ele tem que fazer uma reparação ou algo do tipo. Enfim, o que, na minha opinião, eu acho que faltou ali nessa entrevista com o Ademar Arraes? Faltou o Ademar Arraes focar mais em propostas para o Fluminense melhor, né? Ele focou muito na questão do embate, da crítica ao Mário Bittencourt, né? É óbvio que ele tem que fazer isso também para tentar desmistificar um pouco a figura do Mário Bittencourt, mas ele precisava ter sido um pouco mais incisivo nas suas propostas e um pouco mais claro nas suas propostas, né? Faltou um pouco isso. Quem não viu, tá lá no canal Vilela Viajante Tricolor, a entrevista com o candidato à presidência do Fluminense, Ademar Arraes, que foi muito incisivo quanto à sua candidatura. Ele não cogita a possibilidade de fazer parte da candidatura do Celso, que também ontem anunciou oficialmente a sua candidatura com o Rolim como vice. Vamos ver como é que vai ficar essa disputa política aí do Fluminense. A gente já está aqui organizando uma agenda para receber os candidatos do Fluminense, tanto da situação quanto da oposição, e em breve teremos live aqui no canal, né, entrevista com esses candidatos, para que vocês possam ficar bem informados a respeito. Beleza, galera? Dando sequência aí, a gente vai falar sobre uma polêmica da semana, né? E a polêmica envolve um cara que é muito polêmico, Felipe Melo. Felipe Melo, assim, de uma forma até estranha, apareceu do nada esses dias aí, metendo a porrada no bom sentido, obviamente, no técnico do Sub-20 do Fluminense, né? Reclamando da goleada sofrida de 4-0 pro Flamengo. E dá uma olhada nesse vídeo aí, e eu quero saber a opinião de vocês nas redes sociais. A maioria da torcida, obviamente, a maioria esmagadora apoiou a posição do Felipe Melo, exaltou o Felipe Melo, mas teve quem não exaltasse o Felipe Melo. Veja o vídeo aí e dê sua opinião. O que vocês acharam? Agora as notícias, né? O Fluminense foi a pior derrota do Fluminense no Sub-20. Tomou 4 cocos do Flamengo em casa. Eu fui lá assistir o jogo. Foi 4 porque parece... Aí não, né? Devem ter pedido para dar uma segurada, porque era pro Flamengo ter metido uns 8. Isso que é o Flamengo que acabou de ser campeão do mundo. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem que ter cobrança. O treinador do Sub-20 tem que ser cobrado. A diretoria tem que ser cobrada, sabe? Porque o Sub-20 é um passo do profissional. E os caras perder de 4 em casa no clássico, sem fazer força, depois do Flamengo vir ganhar um Mundial
Os meninos com cabelo amarelo, com time reserva, meter 4. Eu que não sou mais jogador, tô com vergonha. Senti uma vergonha danada. Sabe? Uma vergonha danada eu senti. Tava lá, fui lá assistir o jogo em Xerém. 4. Fazer o quê, né? O nome do treinador é Felipe Caravani, não sei o que, né? Ele deve fazer alguma coisa de diferente, né? Deve fazer uma coisa diferente. A cobrança tem que existir. Outra, o meu filho joga no Sub-20, não entrou em campo, eu não tô falando porque é do meu filho, não. Tô falando aqui como um torcedor. É um absurdo. Um absurdo. Tomaram de 4 e ninguém fazer absolutamente nada. Um absurdo com a instituição, com o Fluminense. 4. Então, galera, vocês viram o vídeo? Assim, de cara, eu achei muito estranho a reação do Felipe Melo. Primeiro porque ele foi jogador do Fluminense. Segundo que ele é amigo dos dirigentes do Fluminense. Até de vez em quando aparece como escudo dos dirigentes, para defender dirigente. Né? Então eu estranhei o posicionamento tão deliberado dele, assim, tão radicalizado dele nesse caso. E outra coisa que eu estranhei também, é um jogo de base, gente, não é um jogo de profissional. É categoria de base. Achei uma atitude muito intempestiva do Felipe Melo. E aí no fim ele ainda vira e fala que assim, ó, meu filho ele não jogou e tudo, mas não é por causa do meu filho que eu tô falando não. Gente, ninguém é bobo, né? Claramente há um conflito de interesse. Se ele tem um filho que joga na base, que é banco, e vamos combinar, é fraquíssimo, jogador fraquíssimo. Jogador que, se não tivesse as costas do pai, não seria profissional. Sendo bem sincero com vocês, me soa como estranho ele fazer essa papagaiada toda, né, com o filho dele no banco, não jogando, não sendo titular no time do Sub-20. Me soa como muito estranho. E no mínimo eu achei antiético também a postura dele, tendo em vista que ele tem um filho jogando na base, tendo em vista que ele tem muita influência, ele é gigante na rede social. Então eu acho que ele, na minha opinião, não teve ética ali. Ele, inclusive, diz que vai ser treinador. Acho que faltou ética com o treinador do Sub-20, minha opinião. E acho que ele tá fazendo lobby porque ele tá puto que o filho dele tá no banco, gente. Pô, ninguém é bobo assim. Eu não sou bobo o suficiente para achar que ele tá fazendo isso de forma genuína. Ele tá puto que o filho dele não tá entrando. O filho dele, com todo o respeito ao rapaz, não é nada contra ele, mas é um jogador limitadíssimo. Então ele tá, tipo, com raiva, né? Porque claramente, pra mim, me parece isso daí. Eu não consigo achar outra coisa, mas, obviamente, todo mundo aqui tem o direito à opinião. Comentem o que vocês acharam, né? Se vocês acharam que não, que o que ele falou foi genuíno, fiquem à vontade aí para comentar. Por último, galera, vocês já se perguntaram se a gente está sendo justo com o Renato no tocante à questão da minutagem? Eu fiz um levantamento aqui sobre os meio-campistas e atacantes do Fluminense e suas minutagens no ano de 2025. Dá uma olhadinha no que a gente trouxe aqui para vocês. Veja aí, vamos dar uma olhada junto, ó. Minutagens em 2025. Meio-campistas, tá? Meio-campistas. Martinelli, o jogador que mais jogou. Eu não coloquei o Arias aí, galera. O Arias é o que tem mais minutos, tá? Não coloquei porque ele não tá mais no Fluminense. Mas Martinelli, 2.600 minutos. Hércules, 2.150 minutos. Canóbio, 1.725 minutos. Nonato, 1.574 minutos. Aí depois vem o Bernal com 1.224 minutos. Ou seja, normal. É isso aí, mais ou menos, o que o Fluminense tem escalado como seus jogadores principais do meio. O Lima, que a gente tanto fala que está com uma minutagem muito grande, ele vem logo atrás do Bernal. Ou seja, ele não tem mais minutos que o Bernal, como a gente muitas vezes achava que tinha. Não tem. Só que ele tem bem mais minutos que o Ganso. Olha lá, ele tem 1.014 minutos e o Ganso tem 956 minutos. A discussão que se tem é se realmente faz sentido o Lima ter mais minutos que o Ganso. É uma discussão que a gente tem. Mas tá aí. Aí ele aparece com mais minutos do que o Ganso. Logo depois, Thiago Santos, 795 minutos. Lescano, 258 minutos. O Lacosta, que acabou de chegar, já está praticamente passando o Lescano com 148 minutos. E o Otávio, que se contundiu, ficou a temporada toda fora, 70 minutos. Então você vê ali que o Lima ele tem mais minutos que o Ganso realmente, mas ele não tem mais minutos que o Bernal. Pode ser que a gente esteja exagerando um pouco nessa cobrança ao Renato no tocante ao Lima, porque você vê que o Lima não tem tantos minutos como a gente achou que tinha. Vamos para os atacantes agora, ó. Serna é o jogador com mais minutagem, 2.434 minutos. Isso aconteceu depois que ele começou a arrebentar e aí não saiu mais do time. O Cano é o segundo com mais minutos, 2.410 minutos. Muito questionável, o Cano tá em segundo, hein, gente? Canóbio vem em terceiro. Canóbio não, Canóbio tira daí porque o Canóbio eu botei como meia. O Canóbio tá jogando como meia, não tá jogando como atacante.
Então tira o Canóbio daí. Eu botei errado aí. Pulando, Everaldo, 2.040 minutos. Keno, 1.058 minutos. Riquelme Felipe, 687 minutos. Soteldo, que acabou de chegar a 280. Lavega, 88 minutos. John Kennedy, que já está no Fluminense há mais tempo, né, por exemplo, do que vários jogadores aí. Só tem 82 minutos. Ele tem praticamente o mesmo tempo de Fluminense que o Soteldo. Soteldo chegou um pouquinho antes dele e tem muito mais minutos que ele. E o Santos Moreno, que tem apenas 3 semanas de Fluminense, está quase empatado com o John Kennedy de minuto. Enfim, meus amigos, essa é a situação da minutagem no Fluminense. Os atacantes ali, tirando o John Kennedy, que está numa disparidade grande em relação aos outros, ok, né? Embora eu acho muito alta a minutagem do Germancano. O Germancano não deveria ter a minutagem que tem. E lá no lado dos meias, o Ganso é o que tem menos minutagem, ou seja, dos principais ali jogadores. Isso prova que o Renato não conta com o Ganso nessa temporada. O Ganso praticamente não está tendo muitas oportunidades. É um dos jogadores com menores minutagens de meio de campo do Fluminense. Fato que o Renato não conta assim com o Ganso. Tá muito claro. Só não vê quem não quer ver. Tá claro para todo mundo ver que o Renato não conta tanto com o Ganso assim. O que vocês acharam dessas minutagens dos jogadores aí? Comenta aqui. Quero saber a opinião de vocês. Se acha que tem algum exagero nessas minutagens? Vocês acham que tá tudo certo? Vocês acham que foram injustos com o Renato? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Beleza, galera? Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores. Fiquem com Deus. E olha, hoje às 21 horas tem Conexão Tricolor aqui no canal. Eu aguardo vocês. Forte abraço. Valeu.